do céu, cuida do ar cuida do sol, e do luar, cuida das águas, rios e mar, sem poluir. contaminar Cuida também dos animais, que tanto bem eles nos fazem. Cuida da terra, cuida bem sim, sem ser feroz, cuida de mim, cuida de nós, cuida agora, cuida sim, que o amanhã não terá fim. lembra de Deus, O Criador foi Ele quem tudo criou. Cuida da terra, cuida do mundo, cuida da vida, cuida de nós, cuida da terra. Cuida do céu, cuida do ar cuida do sol, e do luar, cuida das águas, rios e mar, sem poluir. contaminar Cuida também os animais, que tanto bem. eles nos fazem. Cuida da terra, cuida bem sim, sem ser feroz. Cuida de mim, cuida de nós. Cuida agora, cuida sim, que o amanhã não terá fim. Lembra de Deus, o Criador, foi Ele quem tudo criou. Cuida da terra, cuida do mundo, cuida da vida, cuida de nós, cuida do mundo, cuida da vida, cuida de nós, cuida da terra. Conduza assim os pensamentos. Tenho de progredir, vencer as dificuldades, chegar a realizar as esperanças do meu coração. Para isso, vou me adaptar às circunstâncias, trabalhar, amar, confiar nos meus valores, na força que Deus me deu. A vida, ativa e pura, se agita em mim e me chama para lutar, confiar, realizar ao máximo. Sigo obediente a esse clamor e por ele rompo limitações, ponho-me a serviço dos outros e de mim mesmo torno-me compreensivo, corrijo o errado e considero as dificuldades amigas e mestras. Sinto-me agora forte, decidido e me proclamo como amor a todos. O clamor interior e a felicidade que quer se mostrar. Cuida do mundo, cuida da vida, cuida de nós, cuida de tudo. Boa noite a todos. Mais uma noite nessa casa de oração, em busca de esclarecimentos, que possamos cada vez mais trabalhar e servir, receber do alto as nossas orientações, ter a paz para servir sempre.
elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso orientador espiritual, aos nossos irmãos espirituais, nossos protetores da nossa casa. Vamos iniciar os nossos trabalhos dessa noite dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas e ofensas, à medida que perdoarmos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixes entregue às tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente em praticá-la, pois são teu o reino, o poder e a glória hoje e sempre. E assim iniciamos os nossos trabalhos dessa noite, graças ao nosso Deus, nosso protetor. Vamos aos nossos avisos de sempre. Hoje nós teríamos a nossa companheira Rosângela Cabraia, mas por motivo ela viajou, então ela estará conosco no próximo sábado com o tema Viver é um Desafio, capítulo 5 do livro Para Não Perder a Vontade de Viver. Em seu lugar hoje nós temos o Valderi Calili, que houve uma troca, então vem com o tema Tribulações, lição 142 do livro Vinha de Luz. Valderi. O tempo é teu, presidente. Tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa. Nós fomos chamados para fazer uma exposição e João, não sei se você se lembra, mas foi no dia 27 de fevereiro que você mandou aí um comunicado para mim, com grande antecedência, né? Agendado para semana que vem. E quem diria, João, que 2 meses após essa data, aproximadamente, nós estamos tendo ainda uma situação desastrosa dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Quanta tribulação esses irmãos estão passando. Vocês acham que antes dessa data, todos estavam vivendo como nós, tranquilamente, com a nossa rotina, com a rotina que eles tinham lá no Rio Grande do Sul? E quem imaginava o que iria ocorrer a partir do dia 26 e 27 de abril em diante? Ninguém, né? Nem o serviço de meteorologia. Isso é para a gente entender a nossa impermanência. Seguir Jesus, quando nossas necessidades estão atendidas, é um pouco mais fácil. Coloquem-se num instante no lugar desses nossos irmãos que perderam casas, parentes, até os seus animais, perderam tudo o que a matéria proporcionou a eles e hoje nem sabem o que vão fazer. Coloquem-se no lugar deles e imaginem se nessa tribulação nós continuaríamos com o nosso discurso de seguir o caminho de Jesus nessa dificuldade. Porque nós, aqui nessa nossa cidade de Penápolis, no interior, em várias partes do país, nós estamos aqui alimentados, vestidos, nós vamos para os nossos lares, temos a nossa cama e vamos pensar o que vamos comer no dia seguinte. E esses irmãos não. Eles nem sabem, estão vivendo de doações. E antes dessas
tribulações que estão ocorrendo no sul do país, é lógico que também o nosso planeta tem sofrido essas tribulações desde que o homem tomou consciência de si mesmo. E isso devido à imperfeição que o homem tem dentro de si. Então, por imperfeito, tudo o que o homem tem construído em sociedade tem sido sob égide também de muitas tribulações. E essas tribulações, esses sofrimentos, essas provações, elas nos servem para nos alertar de que nós não estamos indo num caminho que nós devemos prosseguir. É apenas para nos alertar a seguir Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Nesta lição do livro Vinha de Luz, de número 142, Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier, retira uma frase, metade de uma frase, um versículo de Paulo aos Romanos, número 5:3, e onde ele diz assim: também nos gloriamos nas tribulações. Nós, invariavelmente, temos, por conduta, lembrarmos muito do Pai e agradecermos alguma dádiva que nós eventualmente tenhamos recebido. As pessoas se tocam porque receberam alguma bênção, alguma cura, algo que lhes foi favorável. Ninguém vai fazer uma romaria para agradecer que está com câncer, vai? Vai? Não. Ninguém vai. Lógico que não. A gente vai agradecer se foi curado do câncer. Mas ninguém vai fazer uma romaria para entender o porquê que aquilo está acontecendo comigo. E fazemos um retrospecto da nossa vida, porque nós somos os protagonistas da nossa ascensão e do nosso estacionamento no mundo aqui. E Paulo é muito lembrado quando se encontra com a figura de Jesus às portas de Damasco. Essa cena, ela está tão impregnada na nossa mente, na nossa alma, que a gente fala de Paulo, a gente lembra quando ele se encontrou com Jesus à porta de Damasco e diz: o que queres que eu faça? E pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, nós tivemos a alegria de recebermos uma obra monumental, que é Paulo e Estevão. Um livro mais do que um romance, que não mostra apenas as tribulações de Paulo, mas também de Estevão, de Abigail, de outros personagens, muito, às vezes pouco conhecidos dos cristãos, e que são tão importantes quanto o próprio Paulo. Porque o que seria de Paulo sem Estevão? Estevão foi uma das figuras mais proeminentes dos evangelhos. Mas a gente lembra de Paulo. Então, Emmanuel diz assim: comentamos Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior com muita propriedade, não
se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. Ou seja, quando Paulo se converte, depois faz um tempo lá de reflexão e parte para evangelizar os gentios, por isso ele é chamado de apóstolo dos gentios. Paulo, ele foi sem temor algum, numa confiança absoluta em Jesus, que o ampararia, que ele sabe que o amparou durante toda a sua jornada. Paulo nunca esperou facilidades, porque se encontrou com o próprio Cristo às portas de Damasco. Paulo sabia que o seu caminhar para converter os gentios e fazer uma diferença, porque Paulo fez uma diferença no mundo cristão, isso é inegável. Ele passaria por momentos de grande sofrimento e tribulação. Mas Paulo jamais reclamou daquilo que lhe competia, porque era a sua missão. E aí está a grandeza daquele homem que, transformado na visão com Cristo, assumiu a sua missão e seguiu em frente sem temor. E aí Emmanuel fala, o cristianismo está impregnado de ensinamentos sublimes em todos os tempos. Então Emmanuel, a gente vai lembrar que não só Paulo, mas os apóstolos, né? Outros seguidores, talvez que a gente nem se lembre o nome aqui, e outros que a gente sabe de cor e salteado, como Joana de Ângeles e etc., também passaram de momentos de provação extrema, onde eles tiveram realmente que dedicar-se a Jesus sem medo nenhum daquilo que a gente chama de morte ou da dor. Porque tenho para mim que eles estavam tão atrelados ao trabalho de Cristo que se dor tiveram, talvez foi mais moral do que física. Porque se não fosse assim, uma das passagens que Joana nos traz, onde ela com um filho na fogueira, em nenhum momento lá daquela história, que está no livro, acho que Boa Nova, né? Um dos livros, fala que Joana teve uma dor física. Não é, Sonice? E ela repreende o filho, que nós temos que desencarnar com dignidade, com fé em Cristo, nunca abjurar Jesus. Então, na medida, meus irmãos, em que nós nos propomos a seguir Jesus, nós não devemos esperar facilidades de forma alguma e compreender que as dificuldades que vêm são para nos tornarmos mais elevados e subirmos de patamar espiritual. Mas nós reclamamos demais por pouca coisa. Paulo quase foi desencarnado, foi apedrejado. Paulo recebeu uma picada de uma cobra totalmente peçonhenta, que matava qualquer um. Mas ele estava tão imbuído, com tanta fé, tanta elevação, com o perispírito tão que o protegia tanto, que ele não foi ali, nem deveria. Paulo também haveria até de cometer alguns erros, ele estava tão apegado à sua missão, que ele colocou a própria sua vida em risco. Ele saiu correndo, protegido pelos amigos para não desencarnar ali, porque a sua missão ainda não estava pronta e não estava terminada. E outros problemas que Paulo teve durante todas as suas jornadas, até chegar finalmente a Roma, onde ele desencarnou. Como? Como que Paulo desencarnou? Foi crucificado, flechado,
Como é que foi? Fala aí pra gente, vai. Fala então, Valdeliz. Decapitado. Meus irmãos, se Paulo, que foi Paulo, passou por tudo que passou e teve um final decapitado, como João Batista, não é? Imagine nós. Mas por que Paulo haveria de ser decapitado, hein? Talvez por uma lei de ação e reação da justiça divina que nós não sabemos. Porque João não foi, né? João não foi. Mas Paulo foi. Né? André também foi crucificado. Não é? Pedro também. Então tudo o que acontece tem uma explicação lógica diante da lei divina de justiça divina. E nós, com pouca coisa, a gente reclama. Perto do que eles passaram não é nada. E a gente reclama. Então está na hora de nós termos como referência esses grandes heróis do cristianismo para compreendermos que nós fazemos reclamações injustificadas, que nós temos o necessário e temos muito. E às vezes a gente não reconhece. Então, existem duas formas de você passar por uma tribulação, né? Ou você se revolta e começa a culpar todo mundo. Começa com Deus, né? Ele começa primeiro a ser o responsabilizado, né? Por que Deus fez isso comigo? Ou você adota uma postura de resiliência, de compreender que daquela situação que você foi o responsável, você pode galgar e subir novos patamares para você crescer como ser humano. Não para conseguir apenas ficar com um lugarzinho no céu, mas para que você desça do céu e venha amparar os que estão na retaguarda. Não há aposentadoria no mundo espiritual. Lá é trabalho. Muito trabalho, coisas que nós não temos nem ideia do como é o trabalho no plano espiritual. Afinal, por que Jesus, que é o ser mais perfeito que veio aqui? Francisco de Assis também veio aqui. Joana de Ângeles veio aqui. Outros tantos vieram aqui. Por que eles não ficam lá em cima paradinho, quietinho lá? Por amor à humanidade, para aqueles que ainda não alcançaram esse patamar. Porque quem é feliz e quem está elevado quer, principalmente, que os seus irmãos sintam no coração a mesma felicidade. E aí eles vêm para cá, para nos ajudar. Então, Emmanuel fala: muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão o seu encontro com o Divino Mestre. Às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus, e muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido, de trabalhador glorificado na casa do Pai, que é o que nós comentamos agora. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Todo o trabalho de Paulo valeu a pena, né, João? Como você fala, né? Valeu a pena.
E só quem chega lá entende o que significa essa palavra valeu a pena. Porque enquanto nós estamos em ascensão, nós estamos ainda muito ligados ao nosso passado delituoso. E a gente transita, ora para baixo, ora a gente quer dar uma alavancada, uma voada para os pódromos superiores. Mas o nosso voo é um voo, como se fala, um voo de galinha, né? Vai rápido e baixa. Em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, ele diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Olha que Jesus fala assim, ó, se vós permanecerdes, não é? Se. Esse se depende da gente. E não é fácil, né? Muitas vezes reporta-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão de fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas, que é o que nós comentamos. Entre a graça de Jesus que lhe fora ao encontro e o esforço que lhe competia efetuar, por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. E aí a pergunta: nós estamos dispostos a renunciar às coisas terrenas e também focarmos nas coisas divinas? Ou a gente quer servir a Deus, mas muito bem materialmente? Essa é uma pergunta que se faz, porque dentro do quadro que nós nos encontramos na humanidade, nós somos, para todo esse sistema, apenas uma peça de uma engrenagem que, quando fica velha, é colocada de lado. É isso que nós somos, peça de uma engrenagem. Para Deus, não. Para Deus, somos espíritos imortais, a caminho da ascensão. E tudo que a gente tem aqui em volta da gente são situações e oportunidades de optarmos e escolhermos qual caminho nós vamos seguir. E a cada um segundo as suas obras. O caminho é áspero e é necessário muita renúncia. Quando a gente começa a ir para o mundo e entender que nesse mundo você conta muito com a sua família, porque na dificuldade, na grande dificuldade, quando você acha que aquela pessoa é seu amigo, ele te vira as costas. Ele é um amigo quando convém. Quando não convém, aí deixa de ter aquela amizade. Então as nossas relações hoje são muito superficiais. Elas não são muito interiorizadas um com o outro. Por isso, quando Jesus fala de fraternidade, fala que nós devemos nos conhecer, para nos melhorarmos, para amar o próximo, ele está fazendo com que nós sejamos uma peça de uma engrenagem de fraternidade universal. E continua Emmanuel: reparemos em nós mesmos à frente da luz evangélica. E ele diz, olhe bem, nem todos renascem na terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo. É muito fácil, né? Nós estamos numa posição lá no topo da pirâmide, e agora a gente fala, bom, agora que eu estou no topo da pirâmide, eu vou servir a Deus. Bom, tudo jóia? Não, nada legal. Eu vou esperar quanto tempo
para chegar no topo, para servir a Cristo. E ele diz assim: mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Todos nós temos uma possibilidade, um Deus interno dentro de nós que está pronto a desabrochar, só que nós não permitimos. Por que Jesus falou: vós sois deuses? Ele estava mentindo para nós? Por que Jesus falou: vós sois deuses e podereis fazer muito mais do que eu? Porque Jesus sabia que dentro de cada um de nós existe o potencial para alçar a angelitude. Se nós não acreditarmos nisso, não tivermos certeza disso, nós vamos ficar muito estacionados no nosso mundinho, numa zona de conforto que na verdade é um desconforto, porque uma hora a alma vai te cobrar para que você tome uma atitude para liberar esse Deus interno dentro de você. E poderíamos falar 10 anos disso aqui, só nas obras de Joana de Ângeles, que ela fala sobre isso muito bem, na série psicológica dela. Mas a gente fica na zona de conforto. Quando que a gente sai da zona de conforto? Quando acontece uma tribulação. Quando acontece um desconforto, você sai. E não é assim, por exemplo, se você for ficar sentado aí 10 horas, você não vai aguentar. Está doendo a coluna, vou sair. É um aviso do seu corpo que acabou o tempo. Não é verdade? Em toda a nossa vida é assim. Precisa do aguilhão para despertar. Ainda nós precisamos disso. Bem-aventurados aqueles que não precisam do aguilhão para despertar, que estão já acordando para uma realidade espiritual. E que não são todos, né? Mas cada um no seu nível de consciência. Então todos nós temos uma missão nessa vida. E a gente tem que olhar para dentro de si e ver o que realmente eu posso colaborar na casa, na sociedade, enfim, como ser humano, para crescer e para ajudar o próximo. E Emmanuel continua: recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. Essa palavra aqui, ó, fortaleza e paciência, principalmente a paciência, está também no mesmo versículo, versículo 3. E em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. Então, fiquem parados e não façam nada para ver se as coisas vêm para vocês. Eu vou orar a Deus e eu vou ficar em casa aqui, tudo vai ter na minha porta. Alguém vai trazer a comida, alguém vai pagar a minha conta de luz, a minha conta de água. Basta ter fé, não é? Tem gente que não basta ter fé. Não. Você precisa fazer a sua parte. Quem não faz a sua parte fica na ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É isso? É isso, João? É assim? É o contrário, João? Como é que é? Quando o trabalho está pronto, fala aí. Está em nosso lar. Foi André Luiz que falou isso. Porque o próprio André Luiz, quando ele abre, começa a compreender que ele não vai trabalhar em nosso lar só por conta dos bônus horas, não. Ele vai trabalhar por uma necessidade íntima dele. E o resto vem de acréscimo. Por isso Jesus fala: procurai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo vos será acrescentado. A existência terrestre é passagem para a luz eterna.
e prosseguir com o Cristo e acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. E a gente lembra de 1 João 2,6 que fala assim: aquele que diz permanecer nele, esse também deve andar como ele andou. É isso que João fala aqui, exatamente isso que Emmanuel está falando. No exame, pois, das considerações paulinas, não ouvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele. Então, meus irmãos, a gente acha que Jesus vem toda hora aqui nos socorrer sem que a gente vá ao encontro dele. Mas a gente só entra em contato com Cristo se você o procura, não é verdade? Se você não o procura, ele está lá aguardando que você o visite, que você bata na porta e peça que você quer não um favor de Cristo, que você quer ombrear os trabalhos com ele. Compreendendo que para isso o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa, desconhecida terra de nós mesmos. Então, onde começa o nosso caminho de evolução e de crescimento espiritual? Dentro de nós. Tudo ao entorno são oportunidades de fazermos esse trabalho. Sem esse conhecimento de nós mesmos, o nosso trabalho fica prejudicado, por mais que nós façamos. A gente só vai descobrir realmente a nossa missão se nós não olharmos para dentro de nós. Para dentro de nós. E aí nós vamos compreender que os turbilhões da vida vêm para nos acordar por uma outra realidade, não para punir. Nós não temos um Deus punitivo, nós temos um Deus de amor, justiça, de caridade, infinitamente bom e justo, como está na resposta na questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Aí nós vamos compreender lá, fala, puxa meu Deus, obrigado por essa dor de cabeça. Porque se ela veio para mim, algum motivo tem. Obrigado, Senhor. Eu escorreguei, bati o joelho e machuquei o joelho. Obrigado, porque eu tenho um joelho. Puxa, meu carro quebrou, eu tive que andar 2 quilômetros na borracharia. Graças a Deus, meu Pai, eu tenho 2 pernas. E se não tiver, tem um carrinho de roda. Eu tenho alguém para me ajudar. Eu tenho ouvidos, eu tenho a visão. Eu tenho meu corpo divino. Obrigado, Senhor. Mesmo estando numa UTI, obrigado, Senhor. Algo acontece para que as coisas transcorram dessa forma. Nada é por acaso. O próprio Einstein falava, né? Deus não joga dados. Então, meus irmãos, essa lição é para nós compreendermos que seguir a Jesus não é seguir um caminho de facilidades. Seguir Jesus é compreendermos as tribulações que temos nos nossos caminhos e nos portarmos de forma cristã perante essas situações, sem reclamar, sem ociosidade. E só para encerrar, eu vou passar aqui uma mensagem que está no livro Ação e Reação, também uma das obras de André Luiz, no capítulo 2, se eu não me engano. Capítulo 2, Ação e Reação. É um discurso de Druso. Druso é um trabalhador que está na Mansão da Paz. Mansão da Paz é uma zona espiritual próxima ao nosso lar. Inclusive lá fala, está sob a jurisdição de nosso lar. E ele fez um discurso para 200 desencarnados. Estavam junto a ele. Honório Silas e a irmã Celestina.
E ele diz assim para eles, essa mensagem serve para nós também. Ele diz assim: superar nossas enfermidades morais e extinguir antigas viciações, vencendo a nós mesmos, é conquistar qualidades espirituais que nos libertarão das algemas do passado delituoso. Não há felicidade maior que subir alguns degraus em direção ao céu e descer com segurança aos infernos para salvar os que amamos. Que Jesus os abençoe, tenha uma excelente semana e agradeço a atenção. Boa noite. Gratidão ao nosso querido Khalil pela palestra, né? Quantas reflexões, né? Que nós possamos sair daqui, pensar um pouquinho, né? Qual o caminho que nós estamos seguindo para seguir Jesus. Então, Khalil, muito obrigado, muita gratidão por tanta sabedoria. E assim, nós vamos fazermos a nossa prece final. Pedimos a todos que se sentem confortavelmente nas suas cadeiras e possam levar os seus pensamentos ao nosso Pai Maior em agradecimento. E agradecendo a tudo que nós temos. Quanta coisa temos para agradecer. O nosso ar que respiramos, a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos. Quanto temos para agradecer e tão pouco a pedir. Agradecemos também, como disse o nosso irmão Khalil, até as coisas que não são tão boas, mas são tão importantes para todos nós, para o nosso crescimento espiritual. Gratidão, Pai. Jesus, amado Mestre, vamos aos teus pés e te agradecemos por tudo que já fez por nós, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda irá fazer por todos nós. E agradecemos também a toda a espiritualidade, todos que tomam conta de nós, todas que fazem com que nós conseguimos seguir o nosso caminho. Quanta proteção. Não existe o acaso. Existe um Pai amoroso que nos ama e envia os seus anjos para nos acompanhar e cuidar de todos nós. Então, Pai, gratidão a todos esses anjos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que cuidam tão bem de todos nós. E assim, vamos a teus pés, Pai, pedindo à equipe espiritual que se encontra aqui, que leve naquelas águas todo o medicamento necessário, para que nós possamos tomar e ser amenizados das nossas dores, aqueles que têm o merecimento da cura, que serão curados. E que nós possamos, Pai, sairmos desta casa de oração, levando cada um de si a sua mensagem, o seu amor, o seu carinho. E assim, Senhor, vamos a seus pés. Pedimos por todos os nossos irmãos, seja ele encarnado ou desencarnado, que neste momento passa pelas tribulações, Senhor Deus. Que a espiritualidade o ampare a todos. Pedimos incansavelmente que a espiritualidade se faça presente aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul,
a todos eles, levando todo o nosso amor, o nosso carinho e ajudando no que for necessário. Que aqueles nossos irmãos que foram desencarnados ali, que aceite a ajuda da espiritualidade para que sejam levados para os hospitais para serem tratados. E os que ali estão, Pai, que a espiritualidade, que Jesus, sendo psicólogo de todos os psicólogos, esteja ao lado de cada um daqueles irmãos, levando todo o amor e o carinho, para que eles possam se livrar de todos os traumas, de todos os medos, de todos os seus sofrimentos que carregam dentro dos seus corações. Que eles sejam aliviados, que eles possam suportar todas as perdas, principalmente dos seus entes queridos, para seguir em frente. Coragem a todos eles, porque está numa situação, numa tribulação muito difícil, Pai. Mas a espiritualidade ali está. Jesus está abraçando a cada um, está amenizando as suas dores e nos ensinando o seu caminho de amor e de carinho. Gratidão, Pai, gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas nos livra, Senhor, de todos os males e de cometê-los eles também. E que assim o seja. Gratidão, Pai. Gratidão, Jesus. Gratidão a toda a espiritualidade. Amém. Vamos aos sorteios dos livros.